coisa de cães divertido, canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar o que são Sheela na Geek. Mas que porra é essa? Já tem uma palavra super estranha aí. Então basicamente são figuras femininas, então aí mulheres gesticulando ou com uma grande vagina, uma vagina até desproporcional em relação ao tamanho da figurinha, e muitas vezes aí até como se estivesse abrindo esse órgão sexual e mostrando ali. Então a gente pode se perguntar o que significam essas figuras, e sobretudo quando a gente pensa que elas frequentemente aparecem em igrejas, e elas aparecem aí nessas igrejas românicas, sobretudo da Europa Central, e com maior frequência entre 1000 e 1200 depois de Cristo. E os países onde mais aparecem é primeiro a Irlanda. Irlanda é onde tem a maior concentração desse tipo de representação, e a gente tem também bastante na Inglaterra, na França e na Espanha, mas também em menor quantidade na Escócia, no País de Gales e em outros lugares aí pela Europa. Então é algo que tem quase que na Europa inteira. E além das igrejas, a gente tem também esse tipo de representação em prédios seculares, né, prédios laicos, então, ou seja, que não é religioso. Geralmente elas são de pedra e elas podem estar tanto dentro quanto fora das construções. E as construções desse período, só as mais importantes eram feitas de pedra. Então a igreja, o castelo, locais bastante importantes assim, eram feitos de pedra. O resto das construções geralmente eram de madeira. Então, quem sabe existia aí alguma coisa desse tipo em outras construções que não sobreviveram aos nossos tempos. E a gente pode se perguntar então o que significam essas figuras, e pode parecer estranho, né, algo relacionado à sexualidade, estar numa igreja, numa época que a igreja era muito poderosa, como assim? Então a gente tem várias teorias, é algo muito controverso que ninguém sabe exatamente o que era, não tem nenhum texto da época que explique o que era, então a gente trabalha aí com várias hipóteses. E além do significado controverso, até o nome é controverso. Então a gente encontra esse nome com letra maiúscula ou com letra minúscula com hífen. Alguns falam então que Sheela é a versão irlandesa pro nome Cecília e que o geek poderia ser uma gíria inglesa para se referir às partes íntimas femininas. Então talvez algo como as partes íntimas da Cecília, mas não é certo que seja isso. Então, quanto ao significado, a gente tem várias possibilidades. A menos provável, porque tem menos evidências que provem isso, seria então que poderia ser algo ligado a uma deusa pagã, então a uma deusa não cristã que teria sido cultuada aí nesses locais na Europa antes do cristianismo se espalhar. Tem muitas deusas realmente ligadas à fertilidade que exalta-se os atributos femininos, então por exemplo grandes seios, mas não existem evidências que apontem para que seja exatamente isso. É sim provável que seja algo ligado à fertilidade, mas não necessariamente a uma deusa pagã, mas então um símbolo de fertilidade, e a gente tem evidências disso com tradições folclóricas. Então, que tinham rituais, por exemplo, que a noiva tinha que ali encostar nessa escultura antes de casar. Então poderia ajudar aí a noiva, depois que ela casasse, a ter muitos bebês, ajudar no parto e tal. Outra possibilidade muito provável é que seja uma proteção contra o mal, porque tem então uma crença tradicional de que o diabo não consegue olhar para as partes íntimas femininas, então estaria aí protegendo os locais do diabo e do mal. Por fim, também poderia ser uma história de modelo e contramodelo, que então vários historiadores que estudam aí as igrejas românicas falam dessa história do modelo e do contramodelo, então que basicamente teriam representações dentro das igrejas de coisas positivas, então basicamente o que você tem que seguir, e o contramodelo não segue isso. Então, o bom exemplo e o mau exemplo. Segue o bom, segue o mal. Então, personagens positivos, né? Personagens que fizeram coisas legais na Bíblia. Ele é virtuoso, ele respeitava Deus, etc. Então, um modelo. E personagens que estão, por exemplo, fazendo coisas pecaminosas são aí um contramodelo. Dois exemplos interessantes de modelo e contramodelo. Para as mulheres, então, o modelo poderia ser a Virgem Maria, virtuosa, né, que teve filho aí virgem, um negócio impossível, mas enfim, vamos deixar pra lá.
né? Então, o modelo a ser seguido, a santa, e o contramodelo a não ser seguido, que então a Eva, que desobedeceu, foi lá, pegou a maçã, né? Não sejam como a Eva, sejam como a Virgem Maria. E tinha bastante desse tipo de coisa nas representações das igrejas medievais. Então, poderia ser algo nesse sentido, então algo alertando aí as pessoas contra o pecado da luxúria. E isso faria sentido por causa de algumas figuras até não serem muito atraentes. Na verdade, a maior parte dessas mulheres que estão sendo representadas não são muito atraentes. Elas às vezes parecem ser mais velhas, têm os seios caídos. Isso não era um padrão de beleza na época, não era considerado bonito. Então, talvez seja justamente essa ideia, olha o que acontece com você quando você vai para o caminho da luxúria, né? Então, essa ideia do contramodelo. E nesse caso de ser algo para alertar o fiel sobre o pecado da luxúria, a gente tem também figuras masculinas, então com grandes pênis. Então, várias figuras diferentes ligadas à sexualidade, com os mais diversos atos sexuais, casais e tal. Então, provavelmente que representam essa ideia do contramodelo. Então, basicamente, o que não é para você fazer. E é importante lembrar que não necessariamente é um desses significados, não é o outro. E a gente tem muito em arte, então, que vários significados e funções se sobrepõem. Então, uma imagem pode significar várias coisas ao mesmo tempo. Não é porque é uma coisa que não vai ser outra. Então, não é porque era símbolo de fertilidade que não vai ser proteção contra o mal. Pode ser que seja tudo ao mesmo tempo. E é interessante saber que algumas dessas figuras foram ignoradas ou não percebidas pelos religiosos e pelos frequentadores aí dessas igrejas, mas outras foram depredadas, destruídas, retiradas e levadas para museu. Enfim, essas figuras tiveram as mais diversas sortes e acontece que hoje em dia, com as igrejas mais bem iluminadas, por exemplo, no seu interior, antigamente era só luz de vela, hoje em dia a gente tem melhor luz, né, com a luz elétrica. A gente tem também binóculos, câmeras com muito zoom, então cada vez mais desse tipo de figura está sendo aí descoberto. E algumas vezes as pessoas acabam não gostando, mesmo sendo algo que está aí nessa igreja há muito tempo. E ainda é interessante a gente saber, a título de curiosidade, que hoje em dia algumas religiões neopagãs veem nessas mulheres com essas grandes vaginas abertas símbolos de uma deusa, né? Uma deusa aí que eles cultuam. Algumas feministas veem essas imagens como símbolo de empoderamento feminino, mesmo que na Idade Média não tinha nada a ver com isso, mas elas veem essas imagens dessa maneira. E até mesmo uma música foi feita com o tema das Sheila na Gig. Então a música chama justamente Sheila na Gig e foi aí lançada pela PJ Harvey no álbum dela de muito sucesso chamado Dry, em 1992. Então se você quiser escutar a musiquinha, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, se alguém quiser ver essa linda canção da PJ Harvey. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido mais ou menos o que acredita-se, né, que sejam essas figuras, porque como eu disse, é algo controverso e a gente não sabe nem o nome exatamente do que significa. Quando a gente trabalha muitas vezes com arte medieval e com arte que é muito antiga, a gente tem justamente toda essa história de que às vezes simplesmente não se sabe exatamente o que não se tem tantas evidências, não se tem muitos textos, então os historiadores, os arqueólogos têm que lidar aí com hipóteses, com suposições, a gente trabalha com o que a gente tem. Então é isso, beijinhos e até a próxima!